Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu vou continuar o que eu já tinha explicado, não? A questão, se as senhoras têm alguém tem o livro do Catecismo, seria a questão 260 do Catecismo, a oração, no capítulo 1 dessa segunda parte. Por que devemos pedir as graças em nome de Jesus Cristo? Pergunta o Catecismo. E ele responde: devemos pedir as graças em nome de Jesus Cristo, porque sendo Ele o nosso mediador, só por meio dele podemos aproximar-nos do trono de Deus. Então Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele se fez, São Paulo usa a palavra pontífice, que é o quê? É uma ponte entre o céu e a terra. Nosso Senhor é o pontífice que intercede por nós. É verdade que na nossa fé nós temos os santos, eles intermediam também, mas é de modo diferente de Nosso Senhor. Às vezes a gente pensa que os santos ficam assim. Nossa Senhora reza e aí Nosso Senhor diz para Nosso Senhor que alguém está rezando para ela, pedindo uma coisa. Ou a gente acha que, vamos supor, Santo Antônio, a gente pede uma graça para Santo Antônio, e Santo Antônio vai dizer para Nossa Senhora e ela vai dizer para Nosso Senhor. Pois então, tudo isso é errado. Não é isso. Nossa Senhora, os santos intercedem por nós quando eles rezam por nós. Da mesma forma que quando alguém às vezes pede para... Nós não somos santos, né? Infelizmente. Mas alguém fala: Padre ou Fulano, reze por mim. Não. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as orações a Deus Nosso Senhor, a ação de nossa devoção, pedindo por fulano. Nós pedimos a intercessão de um santo, é exatamente isso. São Pedro, peço que o Senhor me dê tal graça, ou cuida de fulano. Então São Pedro vai fazer o que? Ele vai rezar por nós. Essa é a intercessão dos santos. Agora, Nosso Senhor, Ele é o caminho que faz possível que entre o céu e a terra, e entre a terra e o céu, tenha uma conexão. Mas isso ele faz sozinho. Não tem ninguém junto com ele que faça essa conexão. Nem Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é mãe de Deus e ela é intercessora onipotente por graça. Por quê? Porque a sua onipotência de graça, quando ela reza, é muito maior do que qualquer outro santo. E ela rezando, pedindo a Deus, ela vai alcançar, tem tudo para alcançar, sendo a vontade de Deus, nos dá aquela graça, se for segundo o seu beneplácito. Agora, este caminho entre o céu e a terra é Jesus Cristo. Por isso São Paulo diz que não há outro mediador entre nós e Deus, nosso Senhor. Porque nosso Senhor Jesus Cristo faz esse caminho como homem, sendo Deus verdadeiro, mas é um caminho como o nosso mediador, não, medianeiro de redenção. Agora os outros santos são medianeiros de intercessão, como acabo de explicar, e não ocupam o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos aí na Epístola de São Paulo, dizendo que não há outro medianeiro a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, é nesse sentido que ele é o pontífice, a ponte entre Deus e nós. Não existe outro. Aí então o Catecismo vai dizer: por que devemos pedir essas graças em nome de Jesus Cristo? Devemos porque Ele é o nosso mediador e diz o Catecismo, só por meio dele nós podemos nos aproximar de Deus. Antes de nosso Senhor Jesus Cristo, como o homem estava em estado de rebeldia, de pecado, então aproximava-se de Deus por meio dos amigos de Deus. Aí por isso nós vemos no Antigo Testamento o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Davi, o Deus das pessoas que foram amigas de Deus. Em nome daqueles amigos de Deus, as pessoas rezavam. Agora no Novo Testamento nós não, porque é o mesmo Deus, mas nós não falamos por Jacó, nem por Abraão, nem por Isaac, tenha piedade de nós. Mas nós falamos o quê? Por vosso Filho Jesus Cristo, o Eterno Pai, tenha piedade de nós. Então mudou muitíssimo. O próprio Deus se fez homem e é por Ele
e nele e para ele tudo. É a conclusão do cânon de cada missa. Não ofusca a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo pedir pelos santos, hein? Não é isso. E tampouco ofende a majestade de nosso Senhor se nós pedimos pelos santos. Mas nós não podemos dar aos santos um lugar que não lhes compete. Eles não são o caminho para chegar até o céu. Nenhum deles. Agora, eles são homens e mulheres santificados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que quando nós pedimos a sua intercessão, eles vão rezar por nós. E vamos ser inteligentes. Se reza por nós, Nossa Senhora, a gente tem certeza que Deus vai nos atender, não? Mas ela não é um caminho, hein? Ela não é o caminho que nos leva, no sentido assim, de ponte, mas ela é um meio que nos leva a nosso Senhor Jesus Cristo seguramente. Mas ela não é o caminho como um pontífice que fez possível o céu e a terra. Não, esse é nosso Senhor Jesus Cristo. E nenhum santo é o caminho é nosso Senhor Jesus Cristo. E os santos são aqueles que passaram por esse caminho, e aí se nós seguimos os santos, nós também passaremos por ele e chegaremos até o fim, que é o céu. Pergunta 1. Se a oração tem tanta eficácia, como é que tantas vezes não são atendidas nossas orações? Aí responde o catecismo. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas, ou porque pedimos coisas que não convêm à nossa eterna salvação, ou porque não pedimos como deveríamos. Nós falamos, repetindo Santo Afonso de Ligório, que a oração é onipotente, que a oração é infalível, é verdade, a oração é tudo isso. Mas se alguém pede alguma coisa a Deus que é um absurdo, Deus não vai dar. Porque a oração não faz absurdos. Da mesma forma que se nós pedimos uma coisa desordenada, que é um absurdo, Deus não vai dar, hein? Porque a oração não faz coisas erradas, não? E depois a oração, muitas vezes nós poderíamos pensar que a oração fosse algo mágico e assim instantâneo. Tampouco. A oração não tem nenhuma conotação de mágica e de coisa instantânea. Por isso nós devemos rezar, e Nosso Senhor diz que é necessário rezar sem jamais desfalecer. E Ele sempre ensinou no Evangelho a importância da insistência na oração, certo? Então a oração não é assim, eu fiz uma novena e pum, caiu a graça do céu. Não. Mas então, independente do que... Aqui estamos falando de oração em geral, hein? Não é nenhuma específica. Mas seja o que for em oração, se nós não rezamos como devemos, ou não pedimos o que nos convém, Deus não nos dará. Porque a oração, ela nos alcança tudo aquilo que Deus, nosso Senhor, havia prometido dar para aqueles que pedissem. Por isso as coisas ruins, desordenadas e absurdas não são dadas por Deus na oração, porque Ele nunca previu nos dar essas coisas. É assim de simples. Quais são as coisas que principalmente devemos pedir a Deus? A questão número 262. Aí responde o catecismo. Devemos principalmente pedir a Deus a sua glória e a nossa salvação e os meios para consegui-la. Aí aqui nós poderemos pensar, mas por que pedir a glória de Deus? Porque nós temos um dever de aumentar a glória de Deus na medida que a glória de Deus é aumentável. É complicado, mas vamos explicar. Deus, em si mesmo, Ele tem toda a sua glória e honra que Ele merece. E aí se chama assim, a glória essencial de Deus é o quê? É Ele ser Deus. E Ele se conhecer e se amar. Por isso Deus não tem necessidade de ninguém. Deus não criou ninguém por necessidade. Mas a partir do momento que Deus criou seres, anjos e homens, aí estes homens e anjos têm o dever de dar glória a Deus. Não, Deus não tem necessidade da glória nem dos anjos nem dos homens. Mas os homens e os anjos têm o dever de dar glória a Deus. Por isso o catecismo nos diz que nós devemos, primeira coisa, pedir a glória de Deus. Por isso no Pai Nosso começa: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Por quê? Porque está pedindo a glória de Deus.
Por isso, os primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão e guardar os domingos e festas, está pedindo o quê? A glória de Deus. Exatamente isso. E quando nós vamos rezar, nós devemos seguir esta regra, buscar a glória de Deus em primeiro lugar. E depois a nossa salvação e os meios para consegui-la. Por isso nós deveríamos rezar pedindo a Deus nosso Senhor que tenha piedade de nós, das nossas fraquezas, as graças necessárias para a nossa santificação, que são as virtudes que nos são necessárias. E quando temos dificuldades de certas virtudes, como devemos praticar todas, aí nós devemos pedir a Deus que nos conceda a graça de praticar tal qual virtude e etc. E a pergunta 263, não é também lícito pedir bens temporais? Sim, é também lícito pedir a Deus bens temporais, sempre que com a condição de que sejam conformes à sua santíssima vontade e não sejam obstáculos para a nossa salvação eterna. Então, por exemplo, pedir um emprego a Deus é errado? Não. Pedir a Deus um aumento dos bens temporais é errado? Não, mas tem uma condição, desde que não seja um obstáculo para a nossa salvação. Na história do Padre Pio, conta-se que um senhor, ele estava vivo, tinha o desejo de ganhar na loteria. Bom, esse desejo de muita gente. Mas ele achou que o Padre Pio, tocando no envelope dele, ou lendo o pedido dele, dando alguns números, ele ia conseguir ganhar na loteria. Então aconteceu que o Padre Pio recebeu essa carta desse homem, mas ele não quis nem tocar nessa carta. Aí o frei falou, olha, meio estranho, o Padre Pio não quis nem tocar a sua carta, devolveu para este homem que havia escrito. E aí aconteceu o seguinte, esse homem falou, que pena, eu queria tanto ganhar na loteria, mas ele não quis, por quê? Porque o Padre Pio sabia que aquele homem ia se perder se ele tivesse ganhado na loteria. Como ele via além das coisas que nós enxergamos, então, perfeito. Mas é conhecido o fato daquele médico que era um infiel, estava fora da prática da religião, que foi se confessar, e o Padre Pio lhe mandou jogar na loteria, e ele ganhou e usou o dinheiro para construir o hospital do Padre Pio. Pronto. O Padre Pio interveio, seguramente deve ter rezado a Deus para que aquele homem ganhasse, e aquele homem ganhou. Mas o Deus Nosso Senhor disse ao Padre Pio seguramente que ele podia ganhar, por quê? Porque ele não ia se corromper pelo dinheiro. E assim nós vemos, um não conseguiu e outro conseguiu. Então essa é a explicação de muitas vezes uns pedem bens temporais a Deus e não conseguem pela oração, porque Deus sabe que a gente vai usar aquilo para a nossa condenação e Deus não vai dar, hein? Se às vezes nós temos algum meio que usamos para a nossa condenação, um meio lícito, é porque nós usamos mal. Mas não foi Deus que nos deu para que usássemos mal. Aí o mau uso é uma coisa. Mas quando Deus, sabendo que aquilo vai ser um tropeço e vamos cair, não vamos levantar mais, Deus não dá. Aí por isso, entre nós não existe essa teologia da prosperidade, de ficar pedindo muitos bens temporais e consentir a bênção de Deus neles, porque eles são meio, hein? Nosso Senhor nasceu pobre, tanto estamos viveram pobremente, então não faz parte da felicidade do homem ter bens temporais. Eles são meios, e os meios, e ele é um meio, mas não é um meio essencial, por isso, bom, tem essa condição. A questão 264. Se Deus sabe tudo aquilo que necessitamos, por que devemos rezar? Responde o catecismo. Embora Deus saiba tudo aquilo de que necessitamos, quer todavia que nós lhe peçamos para reconhecermos que Ele que dá a todos os bens, para lhes darmos a nossa humilde submissão e para merecermos os seus favores. Então, nas nossas orações, por isso no Evangelho, o Evangelho nos ensina que os pagãos que multiplicam suas palavras, porque achavam que pela sua quantidade de palavras seriam atendidos. Aí ele vai dizer, não, quando rezares, entra no teu quarto, reza ao culto, a teu pai que vê o culto e lhe dará recompensa. Por quê? Os pagãos achavam que era a quantidade de orações, que eram as palavras, que era o modo que rezava. Por isso aí começou a bruxaria. As pessoas achavam que era oferecendo, não sei, uma quantidade de velas e de incensos e coisas
que a divindade ia achar muito bonito e agradável e ia dar a graça, não? Por isso entre nós não existe isso, hein? Graças a Deus, porque Deus não enchemos os olhos de Deus nem com vela, nem com incenso, não é que Ele fala, quanta vela vou dar uma graça, não é isso. Não, é pelo contrário, nós rezamos a Deus Nosso Senhor, pedimos aquilo que Ele mandou que peçamos, e isso é a oração, e aí Deus mostra para nós que nós dependemos dEle, por isso nós devemos pedir. Aí depois Ele nos dará a sua graça, porque assim Ele dispôs. Mas a nossa alma tem que estar pedindo a Deus, porque nós precisamos lembrar-nos continuamente de que necessitamos de Deus. É muito fácil esquecer isso, hein? Se Deus desse as suas graças sempre, sem que nós tivéssemos a necessidade de pedir, nós não lembraríamos de muitas verdades que dependemos de Deus continuamente. Por isso, é uma verdade tão essencial e tão fácil de ser esquecida. Por isso, a oração é meio eficaz de nos lembrar continuamente que nós dependemos de Deus. Agora, Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que vamos fazer com aquilo que nós pedimos, Deus sabe de tudo porque Deus é onisciente. Então, nossas orações, por isso as nossas orações devem ser simples. Não é para informar a Divina Majestade que estamos precisando de tal coisa e Ele não se lembra. Isso seria um absurdo. Nosso Deus é onisciente. Ele sabe de tudo e de cada uma das coisas que todos os mortais necessitam e necessitarão até a consumação dos séculos, inclusive, e para sempre. Agora, a oração faz com que amemos a Deus, diz o Catecismo, a nossa humilde submissão e que também mereçamos seus favores. Por isso, assim, primeira coisa, nos mostra a dependência que temos de Deus. Aí assim nós fazemos um ato de humildade, porque quem pede está fazendo um ato de humildade, querendo ou não, é um ato de humildade, e assim nós merecemos os favores de Deus. Por isso a oração é o meio mais eficaz de obter de Deus todas as graças e todos os favores da Divina Majestade. Pergunta 265. Qual é a primeira e melhor disposição para tornar eficazes as nossas orações? A primeira e a melhor eficazes as nossas orações é estar em estado de graça ou não estando, ao menos desejar recuperar este estado. Em outras palavras, para rezar bem, o sujeito que reza não deve estar em pecado mortal. E se estiver em pecado mortal, deve desejar recuperar a graça de Deus. Não estou dizendo aqui que quando está em pecado a gente não tem que rezar mais, porque a gente está sujo, inimigo de Deus, então a gente é indigno dos olhares de Deus, então não vamos rezar. Isso é absurdo. Isso seria desesperar da sua salvação. É como um mendigo que não fosse pedir mais esmola porque ele não tem nenhum centavo. Ele tem mais razão de pedir esmola se ele não tem nada, ele tem que pedir mais. Então, estando em pecado, nós temos razões para rezar mais, porque é aí que nós precisamos mesmo de Deus. Mas tem que ter, para aquelas orações serem agradáveis a Deus, tem que ter o desejo de sair do estado de pecado. Aí esse é o primeiro princípio de uma oração bem feita, de uma boa disposição da nossa parte para que as nossas orações sejam atendidas. Porque uma coisa é serem ouvidas, isso daí Deus ouve sem nenhum problema. Agora outra coisa é serem atendidas. Aí para serem atendidas requer certas condições e uma delas é estar em estado de graça ou ao menos desejar recuperar esse estado de graça quando por desgraça caiu em pecado mortal. Questão 266. Que mais disposições se requerem para bem orar? Para bem orar requerem-se especialmente o recolhimento, diz o Catecismo, a humildade, a confiança, a perseverança e a resignação. Bastante coisa, hein? Mas que na humildade está tudo incluído, para facilitar a vida de todos nós. Mas vamos ver cada uma delas. O que quer dizer orar com recolhimento? Aqui o Catecismo está usando a palavra orar porque é a palavra correta. Orar, rezar, é tudo a mesma coisa, hein?
É porque os protestantes usam essas palavras, a gente fica com um pouco de um rançozinho, né? De usar orar. Mas essa palavra pertence ao nosso vocabulário também, mesmo que eles tenham o sequestrado, e como eu vou seguir o que está escrito. Agora o catecismo está falando de orar, que é a mesma coisa que rezar. Então, bem, o que quer dizer orar? Quer dizer pensar que estamos falando com Deus e por isso devemos orar com todo o espírito, com todo o respeito e devoção possíveis, evitando quanto possível as distrações, isto é, qualquer pensamento estranho à oração. Aqui eu vou dar um conselho, não é ficar imaginando, porque a imaginação não é verdade. Porque quando nós pensamos que estamos na presença de Deus, nós não estamos mentindo para nós, não é uma ilusão, é uma realidade, hein? Quando eu me ponho em oração, nós vamos nos pôr em oração, nós devíamos aproveitar no seu minuto e ver Deus que está lá de cima, já olhando para baixo e falar, ele vai rezar. E Deus se inclinando para ou estar ali atento às nossas preces. Mas isso não é uma ilusão que eu estou inventando para não me distrair, não é uma realidade. Então, aqui o catecismo diz, pensar que estamos falando, mas não é um pensamento fictício, é uma realidade. Quando eu penso que Deus vai me ouvir, é por quê? Porque Deus vai me ouvir, Ele ouve tudo e agora eu vou rezar, eu vou falar com Ele, Ele vai estar atento às minhas palavras também. Então é uma realidade, não é ficar se enganando, porque aqui não é questão de se enganar, não, é questão de pura verdade. Estou pensando que Deus vai me ouvir, por quê? Porque Deus vai me ouvir mesmo. Não é uma mentira, não é uma ilusão para enfeitar a nossa imaginação e... Não é isso, não é delírio. Pensar que estamos falando com Deus. A partir desta verdade, a nossa alma devia estar muito temerosa. Por quê? Estou falando com Deus. Se nós falamos com uma pessoa importante, nós tentamos usar a educação, a cortesia e etc. E sermos aí educados, atentos. E por que falando com Deus a gente usa a maior de todas, que é o temor de Deus em realidade? Pois então, a partir desse pensamento que estamos falando com Deus e é um pensamento verdadeiro, é uma realidade, aí nós vamos rezar com todo respeito. Aí o respeito, ele alcança duas coisas. O modo de alcança a nossa postura exterior como nós estamos rezando. Se eu estou falando com Deus e Deus é Deus e nós sabemos o que isso quer dizer, nós não vamos rezar deitado, tomando uma limonada, olhando, sei lá, um filme com o olho, mesmo que seja um filme bíblico, e com outra mão puxando umas continhas do Santo Rosário, achando que estamos com um olho no Rosário e outro olho no José no Egito. Lê do engano. Isso é uma falta de respeito. Por quê? Porque o homem é incapaz de dar atenção do mesmo modo a duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive as mulheres, ao fazerem muitas coisas ao mesmo tempo, mas a atenção não é a mesma às 10 coisas que as senhoras conseguem fazer ao mesmo tempo. Falar por telefone, cuidar da comida, roupa, ou uma criança que chora consegue atendê-las, depois estar pendente a todos os acontecimentos da humanidade e seguir fazendo tudo isso sem se distrair em nenhuma dessas coisas. Mas a atenção recai principalmente em uma dessas inúmeras coisas. Ninguém está atento perfeitamente a 10 coisas ao mesmo tempo, porque isso é impossível. Falando da capacidade humana, ninguém pode estar. Então, muito menos rezar e fazer outras coisas. Agora, vamos lá, tem certas coisas que não se opõem à oração. Quando se fala da oração vocal, por exemplo, é possível rezar um terço caminhando? Sim. Por quê? Porque primeiro para caminhar não precisa de toda a atenção da nossa cabeça. Então é possível caminhar e rezar um terço. Agora é possível fazer uma meditação dirigindo? Não, é impossível. Primeiro se fechar o olho e dirigindo, vai se deparar com a realidade do juízo particular. Acabou a meditação no primeiro fechar de olhos. Então você vê que falando de oração vocal, se pode unir a certas obras. Uma dona de casa pode muito bem estar lavando roupa e rezando uma dezena do terço. Não será da mesma forma que estar de joelho diante de uma imagem de Nossa Senhora, mas se fosse o único modo de rezar, Deus vê a dificuldade real. Mas tem ações que impossibilitam a oração. Por exemplo, estar conversando com alguém e ao mesmo tempo estar rezando um terço. Se a senhora estivesse rezando o terço e ouvindo o catecismo, ou estariam ouvindo o catecismo ou estariam rezando o terço.
Aí estaria ouvindo, mas estaria aprendendo, ou estaria dizendo palavras que são Ave Marias, mas não estariam rezando porque estariam atentos ao catecismo, por exemplo. Então temos que ter cuidado. Então o respeito, ele é dizer palavras decentes a Deus. Por isso nós chamamos a Deus a sua divina majestade, nosso Deus, nosso Senhor. Não se usa você, o tu depende dos costumes, mas não é o caso do nosso português e etc. A Deus não se trata com familiaridade, mesmo sendo muito íntimo com Deus. Ao ser mais íntimo de Deus, se tem maior respeito para com Deus. Por isso nós vemos, inclusive, os santos, em suas visões, em suas revelações, o grande respeito que tinham com o nosso Senhor. Por quê? Porque quanto mais íntimo, mais se conhece, e quanto mais se conhece, mais se teme a Deus. Então, essa familiaridade de chamar Jesus, Maria, assim, primeiro nome, não estou dizendo que quem assim o faz sempre será uma falta de respeito, mas não é um modo irreverente ao sentir católico do trato. Se chama Nosso Senhor Jesus Cristo, se chama Maria Santíssima. Os santos nós não falamos que é Pedro, que é Paulo, que é André, que é Tiago, ou Filomena, ou o Genaro. Não, é São Genaro, Santa Filomena, Santa Generosa, Santa Gertrudes. Eles têm um qualificativo antes, que se chama santo ou santa, e devemos usar. Quando nós não usamos, criamos um pouquinho de falta de respeito também. Então, nossas palavras devem ser tais, conforme a majestade que temos diante de nós, que é Deus e os seus santos. E devoção possíveis, evitando quanto possível as distrações. E o catecismo vai dizer o quê? Porque tem distrações que são inevitáveis. Se alguém está com dor e está rezando, aquela dor vai ser uma distração. Por quê? A gente vai sentir aquele incômodo. Então não tem como de esperar a dor passar, se é uma dor que às vezes não vai passar, para rezar. Então reze com a dor. E essa dor vai tirar os méritos da oração? Não. O que Deus pede? O que é possível ao nosso alcance. E é possível rezar com dor? Sim, então reze. Pronto. Sem dor será uma oração com menos distração? Seguramente. Então Deus conhece as fragilidades dos homens. Fazer o melhor que nós possamos naquele momento. E aí as distrações que nós podemos são qualquer pensamentos alheios à oração. Então muitas vezes as pessoas estão preocupadas, todos têm as suas preocupações. Aí às vezes estamos rezando e vem justo aquelas preocupações, aquelas coisas que estão pendentes. Então, não é o momento de pensar nelas. Se não me falhar a memória, São Bernardo de Claraval tinha um costume, creio que era ele, se não for ele, é outro santo. Penso que é ele. Antes de orar, de fazer suas orações, por exemplo, antes de entrar nesse recinto, ele na porta da igreja diria: adeus preocupações e pensamentos alheios, eu vou falar com meu Deus e depois eu vou resolver essas pendências. E vinha rezar sem ficar com aquelas preocupações que ele tinha como abade, que eram inúmeras. E aí vinha rezar e não trazia suas preocupações. Mas muitas das nossas preocupações podem ser convertidas em oração. Então, se nós temos certos problemas, certas dificuldades, e aí está aquele pensamento quase obsessivo, então, Senhor, olha, eu lhe entrego esse pensamento, essa preocupação, e acabamos rezando com aquilo que poderia ser uma distração. É um meio também de evitar que isso seja um empecilho para nos unir a Deus. Então aqui nós falamos rezar com recolhimento. A questão 268. Diminuem as distrações o merecimento da oração? Sim, quando nós mesmos as provocamos ou não as repelimos com diligência. Se porém fizermos quanto podemos, aqui é muito importante as palavras, se fizermos quanto podemos para estar recolhidos em Deus, então as distrações não diminuem o merecimento da nossa oração, mas até podemos aumentar. Eu creio que é na vida do mesmo São Bernardo de Claraval, se não for ele, outro também santo, em todo caso, bom, que conta que estava explicando que é difícil para nós rezarmos sem uma distração. Então um homem, essa história é muito conhecida, um homem falou assim, não, eu sou capaz, e o santo falou, nós não conseguimos rezar uma Ave Maria sem distração.
Aí este senhor falou, não, eu consigo sim rezar uma Ave Maria, é fácil rezar sem distração, por favor. Aí o santo lhe disse assim, pois então, se o senhor rezar uma Ave Maria, eu lhe dou um cavalo. Uma Ave Maria sem distração. Aí o homem falou assim, pois bem, eu vou rezar. E começou a Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Ah, uma pergunta, o cavalo vai ter montura ou sem montura? Pois, bom, teve distração. Assim é. O homem não tem domínio de todos os seus pensamentos. E Deus, nosso Senhor, só pede que dominemos aqueles que nós podemos dominar. E os que nós não podemos, nós não temos nada mais que nos humilhar na presença de Deus, nosso Senhor. Então, esses pensamentos que podemos dominar, se nós não dominamos, tiram os méritos das nossas orações. Não tiram porque Deus não vai pedir que nós façamos algo que não é possível. Que se requerem para fazermos a oração com recolhimento, devemos antes da oração afastar todas as ocasiões de distração e durante a oração devemos pensar que estamos na presença de Deus que nos vê e nos ouve. Isso é muito importante. A Sagrada Escritura diz que aquele que reza sem preparação está tentando a Deus. É como se provocasse é um pecado? Não. Mas as coisas de Deus devem ser preparadas. Então, às vezes, 1, 2, 3 minutos antes de rezar, para se desligar daquela conversa e entrar na oração. A preparação próxima se chama. Então, isso é muito importante, porque senão as nossas orações sofrem a turbulência daquelas ações que nós estávamos fazendo anteriormente. E aí vai tirar um pouco também da atenção que a oração mereceria. Então, aquele que vai rezar deve preparar a sua... Aí uns precisam de mais tempo, outros de menos tempo, mas todos precisamos de algum tempinho, nem que for 1 minutinho antes, para preparar a nossa alma para rezar. E não é só um pensamento, repito, é uma realidade, um pensamento real. Deus está me vendo, eu estou diante de Deus e a partir disso nós rezamos. Não precisa fazer força da imaginação, não é isso, hein? Por isso, exteriormente vamos buscar estar de joelhos quando possível, se nós estamos sentados vamos buscar estar bem sentados, e se estamos prostrados no leito, vai ser ali mesmo, se estamos doentes, não conseguimos levantar, e Deus, bom, Ele só quer que a alma esteja em seu santo temor e rezará como puder, mas sempre com este recolhimento. A questão 270, que quer dizer orar com humildade, quer dizer reconhecer sinceramente a nossa indignidade, incapacidade e miséria, acompanhando a oração com compostura do corpo. Então, a humildade interna, que consiste em saber que nós somos indignos, incapazes e miseráveis. Essa é a realidade, hein? Por outro lado, externa, então, de joelhos, ou se for o caso sentado também, ajuda a ter esta compostura interna. Então, o homem precisa de atos externos para ter os internos. Então, esta compostura de joelhos, para nós que somos romanos, ocidentais, o estar de joelho é muito importante. Na nossa cultura ocidental, na religião católica no Ocidente, o ato de se ajoelhar é humilhação também, não é só adoração. Então, o homem está menor. É como se nós estivéssemos nos cortando pela metade, para estarmos menores diante da majestade de Deus. Por isso nos ajoelhamos. E se prostrar é querer se diminuir mais ainda. Por isso, nada impede, quando estamos rezando sozinhos, de se prostrar pelo chão. E isso mostra a nossa alma arrogante, que é o que nós somos. Diante de Deus, nós somos nada mais do que... menor ainda do que a altura dos 10 centímetros da nossa cabeça, entre nossa cabeça da ponta a outra, sei lá quanto. Então, isso ajuda a praticar a humildade. É sempre com decoro, essas coisas se faz para agradar a Deus e com discrição sempre, e com esta disposição de querer, de fato, se dobrar diante de Deus e submeter a Ele somente, absolutamente. Que quer dizer orar com confiança? Quer dizer que devemos ter firme esperança de ser atendidos e daí provier a glória de Deus e o nosso verdadeiro bem.
Então quem reza falando, eu vou rezar, mas Deus não me ouve, eu não mereço, etc. Bom, era melhor que não rezasse com esse pensamento, não? A confiança é o quê? Uma esperança inquebrantável, porque Deus disse que quem rezasse bem, direito, Ele ia atender. Então vamos fazer isso e ficamos tranquilos. Então sem pensamentos de desespero e tampouco esta indignidade, incapacidade e miséria deve nos levar a rezar com depressão, e não é para isso. É a realidade, mas tampouco ficar com muita complexidade, não. A coisa é muito simples. O que quer dizer orar com perseverança? Quer dizer que não devemos cansar de orar, que não nos devemos cansar de orar se Deus não nos atender imediatamente, senão que devemos continuar a orar ainda com mais fervor. Então a oração insistente é fazer as novenas, é rezar mais terços, é aumentar um pouquinho de penitência e seguir pedindo a Deus. Quando nós fazemos isso e Deus não vai nos dar a graça porque não é para receber aquilo, enquanto a gente pede aquilo insistindo, Deus dá a conformidade. E não é um ato místico, hein? É uma coisa muito interessante. Tem pessoas que estão insistindo para Deus, Nosso Senhor, dar tal coisa, uma coisa boa, às vezes inclusive uma virtude, mas só que a alma ainda não está para praticar tal coisa. Mas de tanto insistir, a gente fala, ele desperdiçou anos pedindo tal coisa. Não, Deus fez outras coisas enquanto ele rezava, e quando não é para dar aquela graça, mas a alma continua insistindo, Deus dá uma conformidade, ilumina aquela pessoa e mostra, meu filho, você está insistindo, parabéns, mas não é o tempo. Então a alma tem uma conformidade com Deus e muda de pedido depois. Mas rezar com perseverança é necessário sempre, em qualquer oração. Não é só fazer uma novena, porque não é um passo de mágica, não. Deus quer perseverança e insistência. O que quer dizer orar com resignação? Quer dizer que devemos conformar com a vontade de Deus, que conhece melhor do que nós quanto nos é necessário para a nossa vida eterna, e ainda no caso em que as nossas orações não fossem atendidas. É o que eu lhes dizia. Se alguém insiste rezando direito a Deus, pedindo uma coisa, e reza direito e insiste, Deus dá a conformidade. É uma coisa que vem sempre. E assim, não devemos complicar a nossa vida. Quem reza direito fará com humildade, com confiança, com perseverança e com resignação. Essas virtudes Deus concede à alma que quer rezar direito. 274. Atende Deus sempre as nossas orações bem feitas? Sim, Deus atende sempre as orações bem feitas, mas da maneira que Ele sabe ser mais útil para a nossa salvação eterna e nem sempre segundo a nossa vontade. Então aqui, é tão claro que não vamos insistir. Que efeitos produz em nós a oração? A oração faz-nos reconhecer a nossa dependência em todas as coisas de Deus Supremo Bem, Supremo Senhor, faz-nos progredir na virtude, alcança-nos de Deus misericórdia, fortalece-nos contra as tentações, conforta-nos nas tribulações e auxilia-nos nas necessidades e alcança-nos a graça da perseverança final. Em definitiva, a oração pode nos alcançar todos os bens. E tem uma virtude que é a última que aqui o Catecismo enumera, e Santo Afonso vai dizer que nós não podemos alcançar essa graça fora da oração, que se chama perseverança final. O que é isso? A perseverança final é uma graça que Deus dá para que no último momento da nossa vida nós não possamos ser sequestrados pelo diabo, pelo desespero, porque quando estamos morrendo, o diabo faz o desfavor de vir colocar desespero nas almas, hein? E isso daqui é para santos e pecadores. Na vida do Senhor São Francisco, que ele interceda por nós, diz o quê? Que quando ele estava no leito de morte, não havia um possesso em Assis. Os padres exorcistas até acharam estranho, porque o endemoniado não veio, o demônio não possuiu ninguém. Por quê? No dia seguinte, depois de São Francisco estar morto já, e o diabo veio, os possessos voltaram a ser possuídos pelo diabo, e os exorcistas perguntaram, por que vocês não vieram ontem?
E o diabo falou, não, era o Francisco que estava morrendo, então todos nós do inferno fomos visitá-lo para colocar desespero na sua alma. E nós não conseguimos. Imaginem todos os demônios do inferno, que não são poucos, azucrinando a vida de São Francisco no último instante da sua vida. Se ele se desesperasse, ele não seria São Francisco. E o demônio tem um grande prazer de ter uma alma mais no inferno. É mais sofrimento para ele, mas masoquista, assim que todos os mortais terão a visita de Satanás no leito da sua morte. E para não desesperar, porque ele vai dizer a verdade, hein? Ele vai dizer tudo aquilo que nós obedecemos a ele, e infelizmente ele tem muita razão em muitas coisas. Dos pecados que ele nos sugeriu, nós gostamos e caímos. Por isso é um grande e maior perigo da vida, é o momento da morte. Porque como ele vai ter razão em muitas coisas, aí a alma vai falar, pois é, e vai se afastar da graça de Deus e vai indo infeliz. E se escorregar nesta armadilha, cai e não tem quem possa levantar, porque cai no inferno. Então, para não cair na armadilha deste infeliz, nós devemos rezar, porque somente a oração, seja ela qual for, tem o poder de dar a graça da perseverança final. Ninguém faz, nenhuma outra obra existe para alcançar esta graça, somente a oração. Por isso devemos rezar em todas as orações, por isso Santo Afonso em suas meditações insiste e pede a perseverança final sempre, porque é um momento decisivo. Quando devemos especialmente orar? Devemos orar especialmente nos perigos, nas tentações, no momento da morte. Além disso, devemos orar frequentemente e é bom que o façamos pela manhã e à noite, no princípio das ações importantes do dia. Quando nossos pais, os primeiros que praticaram a nossa religião, viviam, existia o costume de fazer o sinal da cruz antes de cada ação. Isso é muito importante. Se as senhoras forem lavar a louça, não dá para puxar uma oração para isso, mas fazer o sinal da cruz para santificar aquela ação e fazer aquilo por amor a Deus, porque nem sempre estão dispostos a fazer isso. Quando nós nos levantamos do leito, antes de pisar esse solo, a primeira coisa que devíamos fazer é o sinal da Santa Cruz e depois se vestir e fazer a oração da manhã. E aí certas ações precisamos rezar de manhã, antes das refeições, pelo menos o sinal da cruz, antes das refeições, e à noite, oração da noite, e durante o dia, as práticas de um cristão, pelo menos um terço, o rosário é o ideal, e as devoções de cada um. Mas, bom, devemos rezar e santificar todas as nossas orações. E por quem devemos orar? Devemos orar por todos, isto é, por nós mesmos, pelos parentes, nossos superiores, benfeitores, amigos e inimigos, pela conversão dos pobres pecadores, daqueles que estão fora da verdadeira igreja e pelas benditas almas do purgatório. Então, qual é o alvo das nossas orações? Todos os necessitados. Não existe nada que nós não possamos pedir ou alguém que nós não possamos socorrer com nossas orações, quer vivos, quer defuntos. Salvo as almas do inferno, que ninguém vai rezar para que elas saiam de lá, porque não saem. Não tem quem tire de lá. Não é por falta de poder de Deus. É porque elas já estão no lugar que não tem como sair mesmo. Então, aqui nós concluímos a primeira parte do catecismo, da segunda parte, o primeiro capítulo da segunda parte sobre a oração. E se Deus permitir, na próxima nós vamos ver sobre o Pai Nosso.